Bom, estamos aqui para mais um encontro aqui do nosso Negócio é Notícia e estamos recebendo hoje aqui querido amigo Clodoaldo Nascimento, CEO do grupo que tem o IES, que agora já mudou de nome, né? Agora é o grupo BDC. BDC. Todo mundo obedecendo a ele. Essa foi horrível. Mas assim, hoje vamos ter aqui conversar com ele. Ele também é o presidente da BF Rio. Estamos na beira de uma feira, acho que... Associação Brasileira de Franchising. Isso. Associação Brasileira de Franchising. E temos uma feira Expo Franchise esse fim de semana. Vamos tratar disso tudo aqui. Querido amigo, conta a tua história aí. A gente até já esteve conversando um pouco. E como é que você veio parar nos cursos de inglês e no franchising? Olá, tudo bem? Muito bom poder estar aqui. É bastante tempo, né? Porque é uma história longa, a gente tem que tentar ser o mais breve possível aqui. Mas vamos lá. Assim, a minha história começou... Eu comecei a trabalhar com um curso de inglês. Na verdade, né, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. E dessa vida eu já fiz de tudo, né? Então, eu tinha uma origem bem humilde, então eu tinha que trabalhar para poder ter alguma coisa, né? Para poder, principalmente, tentar sair no final de semana. Mas aí comecei a trabalhar em curso de inglês. Um curso não muito conhecido. Depois passei para um outro curso também não muito conhecido. Sempre numa área comercial. Até que um dia eu fui convidado para ser funcionário da IES, já que a IES estava montando um setor comercial específico para poder fazer captação, né, de alunos, que era fazer matrículas. E era exatamente o que eu fazia, fui convidado. E ali fui assumir, trabalhei gerenciando uma equipe comercial durante aproximadamente quase um ano, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que também ela veio de uma origem bancária, né? Ela era bancária, trabalhou durante 24 anos no banco e aí, por motivos particulares, pediu para sair do banco e não sabia o que fazer. E eu, como empreendedor, eu falei assim, bem... conta eu sei fazer, dinheiro eu sei que ele vai ter, então sei fazer matrícula, ele tem o dinheiro, então eu sugeri a ele, vamos montar uma franquia do IES. E ele falou, como é que funciona? Eu expliquei, e aí eu marquei para poder levá-lo até a IES, para ele poder conheceu na ocasião o fundador da IES, a gente teve uma reunião. E inicialmente a gente tinha uma cidade em mente para abrir a nossa primeira franquia, que na ocasião era Itaguaí, e nós fomos convencidos pelo professor Carlos, né, o fundador, a conhecer a cidade de Petrópolis, que Deus o tenha, e que foi a melhor coisa que ele realmente pôde sugerir para a gente. Não tinha lugar melhor para a gente poder ter a nossa primeira franquia. E ali a gente teve a primeira franquia da IES. Tivemos todas as dificuldades, mas assim mesmo a gente conseguiu vencer. Isso foi no ano de 91, né? Nós inauguramos ela no dia 3 de outubro de 91. E 2 anos depois nós tivemos a felicidade de abrir a segunda franquia da IES. Isso foi na cidade já de Juiz de Fora, né? Lembro que eu falei assim, como é que eu vou pegar aqui essa BR-040 aqui, passando de Itaipava, de Correias, de Areal, aonde vai dar, né? Aí deu lá em Juiz de Fora, eu falei, vamos entrar aqui, conhecer, a cidade era enorme, e é enorme, uma cidade espetacular. uma cidade maravilhosa. E assim, eu falei, vamos colocar aqui, porque aqui cabe tranquilamente mais de uma escola de inglês. E aí, em 93, a gente abriu a segunda escola lá. Fiquei lá fui morar, inclusive, em Juiz de Fora, morei 1 ano lá, quando foi em 94, aproximadamente, finalzinho de 94, aí o professor Carlos veio a falecer, e aí a empresa ficou na mão dele, da mão das filhas, né, que eram as herdeiras, só que elas não atuavam dentro da operação e tiveram dificuldade ainda maior, principalmente porque naquele momento a IES não passava por um momento financeiro muito positivo, né? Então tinha todas as agravantes. E assim mesmo elas ainda tentaram, com muito esforço, conseguir, mas elas não conseguiram tocar adiante. E aí elas começaram a comercializar algumas escolas que até então eram próprias
e a gente teve a oportunidade de, inclusive, comprar algumas dessas escolas, inclusive aquela que eu comecei como funcionário da IES, né, que era uma escola lá em Bangu. E aí a gente foi comprando uma, compramos uma segunda, compramos uma terceira, e cada vez mais a situação realmente complicava para as herdeiras, até que elas decidiram comercializar a marca para uma pessoa, né? Comercializar essa marca para essa pessoa, com o intuito, obviamente, de manter a marca Yes, que era uma coisa, né, idealizada pelo pai, acho que é bacana manter a memória ali e tudo. E é um nome muito bom também. Né? Hã? E um nome, E um uma nome marca muito bom, boa. né? Muito bom. E aí a gente foi, até que quando foi em 2004, eu já tinha 6 franquias da IES. Trabalhava muito, que eu queria sempre fazer com que a IES pudesse crescer. Esse era o meu objetivo. Eu sempre queria mais e mais e mais e mais. Quantas tinham? Assim, não, tinha 6 minhas. Sim, não. Quantas tinham? 6 minhas. Na ocasião existiam 32 IES. Todas no Rio? Todas praticamente. Todas no Rio. Uhum. Todas no Rio. E aí, quando foi em 2004, fui chamado, porque eu já estava fazendo um trabalho já em parceria com o que seria a franqueadora, né? Eu já fazia um trabalho em parceria com eles, mas eu impulsionava muito. Era como se eu estivesse pedindo passagem. Deixa eu passar que meu carro está andando, né? Eu estava voando, garoto, com toda a energia. E aí, simplesmente, ele falou assim, cara, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, o que foi, cara? Eu sei que você vai fazer a marca voar, vai mandar para tudo quanto é lugar. Eu não vou, ele não anda de avião, não andava de avião, e se der algum problema eu vou ter que estar presente, eu não vou andar de avião. Esse era só um dos medos que ele tinha. E ele falou assim, eu queria saber se te interessa comprar a marca. Eu falei assim, interessa, mas como é que a gente faz para comprar, né? Aí ele falou, não, eu faço assim, dessa forma para você. E aí a gente aí eu comprei e assumi a IES no dia 1º de abril de 2004. Naquele exato momento eu deixava de ser um funcionário franqueado para ser o franqueador da IES, da qual eu muito me orgulho por essa história, né? E hoje qual é o tamanho dele? Hoje a gente tem mais de 200 franquias. Só no Rio também? Não, no Brasil todo. No Brasil todo. A gente está presente em 18 estados. Perfeito. 18 estados. Quantas franquias são? São mais de 200 franquias. Mais de 200. Nós estamos hoje com 200, chegando a Quantas 210. cidades, mais ou menos? São... aí... Sim. Agora essa é a pergunta de Enem. Mas tem muitas na mesma cidade, né? Tem muitas. Tem muitas na mesma cidade. Brasília tem bastante, São Paulo, né, Espírito Santo, a gente tem Manaus. Então, porque a ideia é que a IES esteja perto do aluno. A ideia é capilarizar o quanto a gente puder, né? E todas são franqueadas hoje? Não? Todas. A gente tem hoje apenas 3 escolas próprias. 3 escolas próprias e os demais são todas franqueadas. São aquelas tuas iniciais? São. E assim, é interessante um fato que assim eu acho que é bacana. Quando eu comprei a marca em 2004, que passou a ser meu, que eu queria fazer o processo de expansão. Né? Isso tudo que aconteceu com a IES. E aí eu contratei, me associei à ABF, porque tinha que fazer, tinha que acontecer. Contratei uma empresa na época de consultoria para fazer a formatação da minha marca, que era a VEC Ancona. Provavelmente o Romualdo conhece. Claro. E eu lembro que a gente reuniu, depois de toda a formatação, reuníamos os franqueados, aí já eram apenas 27 franquias, quando chegou esse momento. E ali fui entregar os documentos jurídicos, o novo contrato de franquia no Hotel Glória, né? Fiz um evento no Hotel Glória. Isso foi sempre meu, tem que ser essa coisa do glamour, tem que ter estilo. E aí os meus franqueados receberam um novo contrato. E o contrato antigo, que era a concessão de uso de marca, era licenciamento de marca, tinham 4 folhas. O novo tinham 40 folhas. E aí no novo dizia, não pode mais isso, não pode aquilo, tem que fazer isso. Antigamente o franqueado, ou não era bem franqueado, né? O concessionário. Era concessionário. Ele tinha mais liberdade. Ele inventava por conta própria uma opção de coisa. Sim, exatamente. Até porque franquia é padrão, então você tem que ter um padrão de operação
em cada escola para que exatamente um aluno possa sair de uma unidade, possa entrar numa outra e ele vai ter exatamente o mesmo aprendizado, o mesmo serviço prestado. E quando eu entreguei, né, o novo contrato, a nova COF, né, a circular de oferta de franquia, para que pudesse, né, todo mundo ler conforme reza a lei, 10 dias eles teriam para poder fazer toda a leitura, fizeram, e dos 27, só 17 ficaram e acreditaram nesse que vos É em falo. português o contrato. Em português. Não, em português. Com letras Em português. legíveis também. Em português. Assim, e aí E começamos... você usou algum modelo internacional? Existe alguma rede mundial ou internacional de escolas de idiomas que vocês seguiram? Não. Eu segui aquilo que a concorrência, né, que eu tinha na ocasião e tem até hoje ditava, é o mercado que dita, né? Uhum. Então, assim, eu fui participar, eu fiquei 2 anos fazendo o trabalho de formatação, arrumando toda a casa, porque eu tinha livros que eu precisava refazer, porque eles eram livros que falavam de temas desatualizados, tinha uma aparência naquele momento não tão comercial, então tive que dar uma nova roupagem a Um banho de loja, um né? banho de loja. Quando foi em 2006, eu fui participar da minha primeira feira de franquias, lá na ABF, lá em São Paulo, e foi onde que, inclusive, eu comercializei a minha primeira franquia. Em 2006, foi a minha primeira franquia vendida já sob a minha gestão. E assim, e aí, dali comecei a participar. Já no ano seguinte, eu fui eleito, né, em 2007, por uma revista, né, o melhor franquia do ano para a gente dentro do setor. Qual é o ranking de cursos de inglês no Brasil? Qual é o maior e qual tem o maior número de Eu franquia? acredito que hoje o maior ainda seja o Wizard, seguido aí, né, pelos parceiros e amigos do CNA, da FISC, né? São cursos que... Mas o modelo é mais ou menos o mesmo. O modelo sempre muito parecido. Um detalhe ou outro dentro da metodologia, mas o conceito é sempre estão ali para poder levar o melhor ensino. Já que estamos nesse negócio de franquia, hoje não existe nada que não seja passível de ser franqueado, né? Quer dizer, não existe um ramo de comércio que você possa dizer que, não, esse aqui... Eu acredito que hoje não, né? Assim, gente, hoje tudo pode ser franquia, porque existem diversos modelos. Você tem uma franquia que você tem um produto que você, de repente, compra. No meu caso, uma franquia nossa, ele vai comprar, né, efetivamente o meu material. Né? Na verdade, nem é ele quem compra, diretamente ao aluno, né, já que a minha venda é B2C. Mas no caso de uma outra rede que eu tenho também, que era Cor e Unha, aí eu não tenho o produto, eu tenho o serviço, ele paga um royalty para fazer o uso. Cor e Unha é manicure. É salão de esmalteria e beleza. Esmalteria. Esmalteria e beleza. Coisa chique, né? Lembra do glamour? Já comecei a acreditar. Esmalteria. Então aí você paga um royalty. Claro que você está dentro de um padrão para utilizar todo o serviço, desde o projeto arquitetônico, mas você paga um royalties para você fazer o uso e ter todos os benefícios de uma rede de franquias tem. Né? Bom, você falou que temos produtos, temos prestação de serviços. O que mais você pode franquear hoje? Tudo, né? Acho que tudo hoje, desde que você paga por isso um royalties. Né? Você tem algumas franquias, a gente dentro do sistema, a gente tem alguns amigos que têm... situações de franquias, que são os doutores da vida, né, que ajudam a gente, etc., que ele paga um royalties para poder fazer o uso da marca e, obviamente, explorar naquela região. Né, desde as home base, né, que a gente tem hoje muita franquia, muita micro franquia, que a gente trabalha dentro de casa, a grandes marcas. Isso na pandemia, os home bases deitaram, né? Tinha uma condição de reagir imediatamente a pandemia, né? Tanto é que eles tiveram um crescimento exponencial. Qual é o tamanho do setor de franchise hoje no Brasil? Hoje a gente tem mais, né? A gente tem mais de 3 mil marcas. 3 mil marcas. 3 mil marcas franqueadoras. Mais de 3 mil marcas. A gente poderia dizer que são 3 mil estabelecimentos que usam o sistema de franquia. E em termos de faturamento e empregabilidade, o que você... Olha, só para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre agora, né, de
de 2023, esse primeiro semestre, a gente acabou de ter uma pesquisa, a BF divulgou uma pesquisa onde nós tivemos um crescimento de 15% no faturamento. Ou seja, nós tivemos um faturamento só nesse primeiro semestre de mais de 105 bilhões, tá? Mais de 105 bilhões de reais em negócios gerados. E concentrado bastante no eixo Rio-São Paulo, né? Claro, o Sudeste, Sudeste, isso. como um todo, ele tem realmente ele tem uma relevância muito grande. O Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, ele foi, inclusive, o estado que se destacou mais. Nós fomos o que mais crescemos. Nós tivemos um crescimento de 17%. O Rio de Janeiro teve um faturamento de mais de 10 bilhões de reais só nesse primeiro semestre. Só no Rio de Janeiro, nós geramos 160 mil novos postos de trabalho. Crescemos quase 10%. E tem um perfil, assim, o Rio de Janeiro tem um perfil, né? Tem um perfil de negócios, perfil de franqueadores, assim, ramos que tem a cara do Rio de Janeiro, que todo mundo fala, o Rio de Janeiro tem a cara de serviço, turismo, não sei o quê, mas teve um predomínio de alguns ramos, principalmente? Tivemos alguns segmentos que se destacaram nesse primeiro semestre, entretenimento e lazer, tem a cara do Rio de Janeiro, que é a parte de hotelaria, a parte de shows, né? Você tem bastante isso. Alimentação, aí entra bares, restaurante, o Rio de Janeiro é isso, né? Você passa agora, eu estava vindo para cá e passei pela orla ali, a minha vontade era tirar o terno e gravata e parar e ficar ali. Entupida. Tá lotado. Com o sol que está fazendo lá fora, assim, tem essa diferença. Saúde, beleza e bem-estar, aí entra a esmalteria também, tá? Entra a esmalteria também, é outro segmento que vem se destacando por demais, e moda. São os 4 segmentos que mais se destacaram nesse primeiro semestre. E no saúde, beleza e etc., né? O homem está começando a ocupar um espaço que até então era reservado às mulheres, né? Sem dúvida alguma. Eu vou te dar um exemplo. Dentro, a gente sempre fala assim, vai ter um salão, né? Aí a gente acha que ter um salão é coisa de mulher, né? Um salão franqueado. Não. Nós já temos, quer dizer, franqueada. A gente já tem franqueados e direto. Então, assim, o homem tem sido mais... hoje um cliente, eu falo de passagem, tá? Eu adoro estar num salão, sempre ali fazendo uma hidratação, entendeu? Uma massagem, mantendo sempre a higienização ali das unhas. Qual é o perfil do franqueado? Ou seja, normalmente alguém do ramo ou existe muito investidor? Eu quero investir. Então, qual é a melhor franquia que eu posso achar? Nunca entrei num bar, mas abro uma franquia de bar porque vão me ensinar a trabalhar com ele. Isso é possível? Como é que é a relação do franqueado com o franqueador? Como ele decide pela franquia? Como que a franquia olha, como é que o franqueador olha para o franqueado? Qual o tipo de treinamento que você dá para ele? Assim, o perfil do franqueado ideal, ele é uma subjetividade muito grande que a gente, assim, eu diria para você que não existe. Tá. Porque... A não ser que tem que gostar de ganhar dinheiro e trabalhar. Esse é o principal. O que eu digo, eu sempre falo o seguinte, quando você vai abrir uma franquia, é uma pergunta, e isso acontece mais no meu dia a dia, tá? Eu imagino. As pessoas no meu convívio particular viram para mim e falam assim, mas agora, como a presidente da ABF Rio, eles falam assim, qual é a franquia que você me indica? E eu sempre falo, eu imaginei. A franquia que eu indico é a franquia que do segmento com que você se identifica. Perfeito. Você tem que se identificar. E tem que ser uma franquia que, assim, mas essa dá uma lucratividade? Dá. Dá maior? Talvez não. Mas se não é um negócio que você se identifica, ele não vai performar da melhor maneira possível. Senão vai ser uma obrigação. Você vai ter que sair de casa com aquela coisa assim, eu tenho que ir hoje para ganhar dinheiro, tenho que ir hoje trabalhar. Não, eu estou indo para uma situação em que eu gosto de estar ali, seja uma franquia de alimentação, seja uma franquia de saúde, seja uma franquia de serviço, né? Uma franquia como outra qualquer, mas eu estou indo para lá porque eu vou atender os meus clientes, né? Eu vou prestar o meu serviço, eu vou vender o meu produto com prazer. Então, assim, eu sempre digo isso, que tem tudo para dar certo, porque, do contrário, não vai acontecer. Quem vai trabalhar por obrigação não vai ser um vencedor, né? O que vai acontecer? Nos primeiros obstáculos, ao invés dele ser resiliente, ele provavelmente vai desistir. Né? E o empreendedor,
uma das características do empreendedor é ser resiliente. Porque nesse país, você ser empresário, realmente você precisa ter uma das virtudes é ser resiliente, porque a todo momento a gente entra num processo que acaba impactando, às vezes seja um cenário econômico, seja um cenário climático, qualquer outra coisa, a gente... Qual é o franqueador ideal? O que ele oferece para o franqueado? Acho que o franqueador Porque você está ideal... falando, por exemplo, nessa resiliência, etc. Alguns franqueadores oferecem também apoio moral, apoio psicológico do coitado do franqueado. Acho que o franqueador ideal é aquele que tem o compromisso e a responsabilidade de entender que aquele franqueado dele é um sócio dele. Eu sempre falo nas minhas empresas, com os meus funcionários, eu sempre falo da seguinte maneira: a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque quando um franqueado coloca um capital para poder fazer a abertura de uma franquia, normalmente é um dinheiro que ele acumulou ao longo de anos de trabalho, a vida toda. Ou às vezes é uma herança, né, de um ente querido que ele só tem aquele tiro. Uma verba rescisória? Uma verba rescisória, exatamente. Então, eu tenho que ter transparência na informação. Eu tenho que dizer para ele, isso tudo tem que estar dentro da minha circular de oferta de franquias, que é o primeiro documento. Eu tenho que estar dizendo tudo ali para ele. Quais são os direitos dele, quais são os deveres dele, qual é a situação real da empresa franqueadora financeiramente, balanço. Eu tenho que listar os meus franqueados atuais, os meus franqueados que deixaram a rede nos últimos 24 meses, pelo menos, para que ele possa entrar em contato, né, e pedir para ele, ligue para a rede, pergunta se eles estão satisfeitos em estarem presentes nesta rede. Para quê? Para poder ser o mais claro possível para que ele não deixe entrar. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Birman, né, e do Alexandre Birman, que é do grupo, né, aquele um conglomerado de empresa. Indústrias. E assim, e ele virou e comentou exatamente uma coisa que eu achei assim, muito legal, que ele falava que assim, que ele tinha tanto medo do franqueado, no início do franqueado poder não dar certo, e esse medo da responsabilidade dele perder o dinheiro, do franqueado perder o dinheiro, que ele fala assim, mas tu tem certeza que tu quer abrir? Não, cara, eu acho que não, você não está... Se eu fosse você... Ou seja, ele era um impeditivo, né? Assim, não era aquele... O cara falava assim, não, compra. Não. Ele falava assim, quase que ele falava, não compra. Né? Então, assim, essa é a preocupação. Acho que o franqueador ele tem que ter essa preocupação com aquela pessoa que está apostando na marca dele. Eu acho que é o principal isso. Agora, o franqueado hoje em dia também se sofisticou muito. Não é mais aquele cara que não vou fazer porque eu gosto. Ele se informa, a internet trouxe muita informação. Ele tem uma formação, muitas vezes, que ele traz por ter sido executivo em empresas. Enfim, já não é. Eu me lembro que eu dava aula na Universidade Corporativa da Petrobras. Quando souberam que eu trabalhava com franquia, que eu ficava todo mundo aí, olha, eu vou me aposentar... que já era a turma que era executivo já na linha de frente, assim, né? Já estava mais para aposentadoria. Então, eles acabavam, eu ficava impressionado, porque o cara que, um executivão da Petrobras, terminou com um cargo gerencial importante na hierarquia, o cara queria ser franqueado, rapaz. Aí, isso daí te traz uma responsabilidade maior também, não é? Você percebe isso nos teus franqueados? Sim. Hoje o franqueado, o candidato, ele já chega, às vezes, estudou tudo de você, já leu sobre você, o que aconteceu. A gente tem sites que hoje tem lá informações, comentários positivos ou negativos. E eu acho que... Eu sinceramente, eu prefiro, Romualdo, eu prefiro receber esse franqueado, que ele chega ali e que ele possa sabatinar ao máximo e tirar todas as dúvidas dele, porque para não restar nenhuma dúvida. Eu prefiro tratar com essa pessoa. Eu trabalhei para uma multinacional, não vou dizer jamais o nome, que numa determinada ocasião mudou um pouco o sistema de trabalho, era uma indústria gigantesca, enorme, e resolveu dar para os caras que trabalhavam na empresa umas franquias que eram de lojas intermediárias
de alguns insumos da fabricação deles. E eu tinha a conta era minha, um dos nossos amigos diretores da empresa um dia entrou no escritório dele um cidadão que era responsável por um escritório desses e disse: me tira de lá, que eu vou matar um freguês. Eu não aguento. Ele era engenheiro e nunca tinha visto o consumidor do produto. E deram a franquia para ele como prêmio pelos anos de trabalho. E ele começou a descobrir que o comércio é a pior coisa que você pode ter, porque você começa a ter um ódio ao freguês, que pede, não quer pagar, reclama e acha tudo caro. Diz: me tira de lá, eu vou matar. Como é que você deve descobrir que o cara tem vocação para aquele negócio que ele quer abrir a franquia? Não é só dinheiro, não. Como é que ele não vai querer fazer a mesma coisa? Diz: olha, o cara vai abrir uma franquia de pizza, um dia chega e diz: olha, eu mato. Esses caras querem botar tal coisa na minha pizza. Tem gente comendo pizza com mostarda. Eu mato esse desgraçado. Como é que vocês fazem para descobrir que o cara tem vocação? A gente hoje tem, né? A gente normalmente na circular de oferta de franquia, a gente quando entrega está lá detalhando qual o perfil, né? E uma das características que está lá no detalhamento, que para mim eu julgo uma das maiores, que é a gestão de pessoas, né? A pessoa saber se relacionar com pessoas, porque tudo são pessoas. A gente tem, né? Hoje você tem software, né? Para poder ver essa questão psicológica, analisar, né? Se ele realmente... Mas não adianta, por mais que você tenha toda essa técnica, será que o cara falou a verdade? Respondeu a verdade? Será que ele falou ali só para poder tirar um 10? Né? Uhum. E na hora do vamos ver, ele muda o perfil, né? Então a gente vê muito isso, a gente costuma dizer isso às vezes em relacionamento, né? No início você era tão bonzinho, depois você mudou, né? Então assim, as pessoas mudam, mas o principal é quando você está a gente tem o hábito de, por exemplo, fazer treinamento, né, que é o programa de capacitação de um novo franqueado. E ali a gente começa a perceber, né, até porque a gente tem psicólogo fazendo todo o treinamento, também acompanhando, se esse franqueado, ele por algum motivo vai ter problema de relacionamento, até para posicionar ele na função dele dentro daquela operação. Porque realmente, se você não tiver essa habilidade de lidar com pessoas e principalmente com o cliente, por isso que eu falei daquela questão do prazer. Né? Do prazer. Se você abre uma franquia em que você não se identifica com o segmento, na primeira reclamação você já está chutando o balde. Não pode. Né? Então, assim, isso é muito complicado e o franqueado tem que entender que relacionamento é a principal coisa que ele precisa ter com pessoas. Um bom franqueador dá apoio de pesquisa de mercado para o franqueado, né? Quer dizer, discutir ponto, local, valor de aluguel, tudo isso. Sim, sim. O cidadão chega lá nu, né? Eu quero abrir uma franquia, daí todo o apoio é dado. Eu não estou falando só a sua empresa. Não, normalmente sim. Essa é a relação. Né? Esse é o comum, é o mercado. Né? Então, a gente sempre fala o seguinte, quando você... eu quero abrir um negócio. Esquece, não pensa em querer montar um negócio próprio. Monta uma franquia. Eu sempre vou indicar isso, até inclusive amigos meus. Por quê? Porque você vai abrir um negócio testado, consolidado e que já pensou em várias coisas que você não vai pensar. Verdade. Desde o que você acabou de falar. Eu vou comprar uma franquia, aí eu chego lá com a ideia de que o melhor lugar é esse aqui. E a gente tem ferramentas hoje de geomarketing que, de repente, vai indicar que ali não é o melhor lugar. Por quê? Porque o produto, né, o cliente, para consumir esse meu produto ou o meu serviço, ele não está ali, ou ele não tem condição de... Né, ou o meu serviço ou o meu produto não orna com aquele local. Então, a gente tem tudo isso. A gente vai precificar, vai ver valor de aluguel, ou seja, a gente tem todo um business plan para poder fazer a operação, quanto tempo aquela operação, eu vou, para investir essa franquia, eu preciso aqui de X mil reais. Eu vou gastar isso aqui.
aí eu tenho em quanto tempo eu vou atingir o meu ponto de equilíbrio, para quanto que eu tenho que ver, quanto que tem que ser meu CMV, e assim vai. Uma pergunta de caráter psicológico. O franqueado é o anti-empreendedor, né? Ou seja, explicando melhor para ninguém ficar ofendido. Quando você abre um botequim, você diz, não, vou acabar tendo uma cadeia de restaurante. Ou vou ser o botequim de maior sucesso na cidade. O franqueado ele tem um conhecimento exato das limitações da franquia dele, até onde ele pode chegar, ele corre menos riscos, mas tem que diminuir a ambição. Tá certo isso? É mais ou menos por aí. Porque assim, quando você está... todo mundo abre um negócio, ele não está pensando nunca em que o negócio dele vai dar errado. Claro. Ele está abrindo para ganhar dinheiro. A verdade é essa. Com certeza, não vai botar o dinheiro dele em risco. Exatamente. Então, por isso que eu sempre falo aos amigos e a todos que me perguntam, abra uma franquia porque ela tem métricas que ela vai ficar o tempo todo verificando. Se você, olha, você está fora, você está numa curva de baixa. Então, se você está numa curva de baixa, ou seja, você não está performando naquilo que é o esperado, ela vai colocar uma consultoria de campo para estar junto de você. Te ajudar, né? Exatamente. É como se fosse uma babá naquele momento ali, te auxiliando para fazer com que você possa novamente tomar aquela curva de alta e fazer com que a franquia possa performar dentro do business plan que lhe foi apresentado. Normalmente, eu sempre falo, a gente tem uma programação para um business plan dentro das nossas empresas. E eu sempre falo assim, olha só, aqui é o limite, mas eu quero antes. A gente tem que trabalhar para antes. Por quê? Porque assim, a minha preocupação sempre com o franqueado é ele atingir no menor tempo possível, né, o break-even dele, ou seja, o ponto de equilíbrio dele. Por quê? Ele já gastou por demais na montagem da loja. E aí, você tenta todo mês, você tem que tirar, ainda que esteja previsto um capital de giro que é para ser aportado para que a operação possa ter aquele momento que ela vai se maturando, né, que ela vai realmente entregando resultados positivos. Mas psicologicamente isso vai minando, né, todo esse lado empreendedor dele, né, vai minando esse emocional, porque você fala assim, poxa, eu abri um negócio que era para ganhar dinheiro, eu estou gastando, e cada vez que vai sendo menos, isso impacta emocionalmente. Claro. E quando justamente ao contrário, quando você performa de uma maneira mais rápida, ele começa a dar sinal de positivo, ou seja, eu estou faturando cada vez mais. Um mês eu faturei X, agora eu faturei 2X, meu emocional vai lá em cima e esse franqueado vai cada vez mais trabalhar de uma melhor maneira, vai trabalhar mais animado. Esse franqueado, à medida que ele vai tomando conhecimento da operação, vai dominando, ele passa a ser também um cara que te ajuda, porque ele começa a dar ideias de melhoria, né, essa inquietação começa a surgir, né? Eu queria te fazer duas perguntas em uma, assim, na verdade, assim, você exige dedicação exclusiva do seu franqueado, ou seja, ele só cuidar da franquia e não ter outras atividades, ou seja, não ser só um investidor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você tem um limite, porque o cara pode gostar do tipo de negócio e sair comprando um monte de franquia, abrindo franquia para tudo que é lado. Tem um limite que cada franqueador pode ter de número de franquias? Hoje é muito comum as duas situações, né? Você ter o franqueador investidor, né? É comum hoje a gente falar do multifranqueado, né? Isso. Ele tem vários negócios. Mas com a mesma marca? Com a mesma marca ou marcas distintas. Okay. Né? Ele pode ter marcas diferentes. Uma lanchonete, uma loja de joia e não tem problema, uma cafeteria. E não tem problema veterinário. Ele sabe, ele tem ciência de que ele precisa de cercar-se de pessoas, torna a dizer, pessoas é tudo, de pessoas qualificadas, porque para representá-lo e atuar da forma com que ele atuaria. Então, nesse caso, ele vira uma holding de franquia, de várias marcas, sim, né? Ele tem um número... Ele começa a ganhar escala com o negócio de gestão de pessoas, porque aí a mesma equipe consegue dar uma rentabilidade um pouco melhor, ainda que os negócios sejam distintos. Mas é uma coisa que mudou, né? Antigamente, as redes eram reticentes quanto a um mesmo franqueado ter outras marcas. Né? Sim, com certeza. Ele chega a fazer uma estrutura
quase que de uma mini franqueadora. Nós temos hoje dentro do setor de franchising franqueados que ele é dono de uma rede, ele é dono de franquias de uma rede da parte de beleza, que ele inclusive tem até um CD para distribuir para as lojas dele própria. Ou seja, assim, tudo é uma infraestrutura que você vai criando mediante ao sucesso que ele vai obtendo, né? E respondendo a sua pergunta, hoje eu limito ao meu franqueado ter cinco escolas. Mas são diferentes. Cada marca tem. Cada marca tem gente que não tem, eu limito a 5, porque especificamente no nosso caso, eu entendo que quando ele passa de mais de 5 escolas, ele não vai conseguir entregar, ou seja, tomar conta, vou falar bem em português bem claro, tomar conta como se faz necessário. Eu prefiro que ele tenha 5 escolas muito bem do que ele ter 10 mais ou menos. Eu me lembro que você uma vez me convidou para fazer uma palestra numa convenção da sua marca lá em Búzios. Eu fui de carro com... Era Nelson Dantas, né? Era aquele... Nelson Dantas, divertimos muito lá. Ele foi fazer um show de humor lá também na convenção. Mas eu me lembro que eu conheci alguns franqueados. Tinha um casal que me chamou a atenção, que ele tinha várias franquias naquele momento. Até tinha acabado de abrir uma franquia na Rocinha. Né? Perfeito. Né? E outros ali que eu fiquei conversando, gente de fora do Rio de Janeiro. E também eu me lembro que eu tive com você numa convenção lá no Nordeste, convenção da BF Nacional, que tinha um cara da Boticário, você lembra disso? O cara tinha, sei lá, 150 franquias do Boticário, 200 de não sei o que, em Recife, né? Era uma família, era um negócio familiar. Exatamente. E eu fiquei impressionado com a habilidade dele de conseguir, às vezes com negócios díspares entre um e o outro, ele ter tanto sucesso. A rede Boticário é uma rede que serve exatamente para ilustrar esse exemplo que a gente tem. E não é só ele, né? A rede Boticário hoje é uma das redes que tem quase 4.000 franquias. Não há um shopping center nesse país que não tem um Boticário. Então assim... Mas tem pouco franqueado. E é pouco franqueado. A maioria dos franqueados, se você hoje tentar abrir uma franquia da Boticário, a primeira você não abre. Não abre. Você não abre. Porque assim, se eles falarem que assim, primeiro que já não tem região, porque acho que em qualquer canto que tiver, deve ter lá. E aí se falarem assim, fora do Brasil. Tem uma vaga, inclusive fora do Brasil, tem uma vaga em tal lugar, vai ter fila entre eles mesmo, porque realmente existe essa coisa de que o franqueador e o franqueado têm total sinergia e o negócio prospera. E ainda quando eles abrem novas marcas com outros negócios que ligados até à perfumaria, essas coisas, beleza e tal, eles abrem com os mesmos franqueados. Sempre. Né? Eles têm outras marcas do grupo, tudo é com eles. O índice de problemas com o franqueado, de falta de disciplina, esculhambação do processo e tal, é grande, né? Ou se toma um cuidado bastante severo em relação a permitir alguém usar sua marca, seu nome, seus... São cuidados que sempre tem que se ter. Mas hoje, acontece. Acontece. Hoje, inclusive, assim, mas hoje se tornou um pouco mais fácil. Tem coisas que também a internet veio para facilitar. Porque se um franqueado ele faz toma alguma atitude em que ele, de alguma forma, prejudique o consumidor final, aquele consumidor final ele entra na rede social e vai lá... Espalha. Ou ele faz lá... Todo mundo hoje sempre procura ter algum canal digital para poder receber uma denúncia, né? Então, você tem lá, ele está lá entrando em contato, olha, fui em tal lugar, a comida não estava boa, a roupa não trocaram, a aula não foi bem dada, o esmalte não foi bem pintado, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu sempre costumo dizer assim, se tem fumaça é porque tem fogo. Aí a gente tem que ir, obviamente, fazer os levantamentos, apurar, verificar o que aconteceu, e aí instruir o franqueado para que ele não tome mais atitude daquela dali, porque além dele estar denegrindo a marca, é um negócio dele também, né? Você já há algum tempo vem participando da BF Rio e agora você, como você falou da data, né, cabalística de 1º de abril, você assumiu a BF Rio. E todo mundo que assume tem uma missão, traz por dentro de todos os seus planos e tudo uma vontade de imprimir uma marca própria, né? uma
uma característica que seja a sua. Fala um pouquinho sobre isso aí, você já está... A gente, assim, a ideia, desde que o momento que eu falei assim, não, vou me candidatar, eu quero assumir lá, dar a minha contribuição também, eu queria sempre fazer assim, vamos dar uma fortalecida, né, nas marcas do Rio de Janeiro. Eu quero muito fazer isso, eu quero trazer essa coisa assim, da aproximação. Isso é uma ideia que eu tenho desde o início, porque aí, infelizmente, a gente ainda tem algumas marcas associadas que elas são associadas por, obviamente, porque precisam ter o seu processo de expansão, mas elas não participam ativamente da vida associativa. O que acontece, né? A gente tem, né, a ABF, você sabe, ela tem como premissa, né, promover e fomentar cada vez mais o franchising. E a gente, ultimamente, tem trabalhado muito na questão do franchising ético, né? O movimento ético, que é exatamente o que a gente está falando aqui, um pouco da transparência, né, da informação, para com que a gente possa fazer com que o sistema possa ser longevo, né? E para que as pessoas não possam denegrir de forma alguma um sistema que, mais do que nunca, é comprovado não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Pois são parentes. É no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo inteiro. Rússia. Todos os países têm franquia, né? Assim, nós temos, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos é o campeoníssimo, claro, né? Nos Estados Unidos nós temos franqueados, né? A gente pegando esse gancho aqui que o Romualdo falou aqui, de 160, de 100, né? A gente estava falando aqui, tem franqueados nos Estados Unidos que são maiores do que muitas empresas franqueadoras aqui no Brasil. Tem mais lojas próprias do que franqueadores aqui. Tamanho é a capacidade, a força do franchising no mundo. Então, assim, a ideia efetivamente é fazer essa aproximação para que a gente cada vez mais possa promover esse fortalecimento do nosso franchising aqui no nosso estado. Essa semana estamos entrando aí com a Expo Franchising, né? Dessa vez no Rio Centro, né? Algumas mudanças. Quais são as novidades da Expo Franchising? Essa foi o primeiro ato, né, da nossa gestão, né? Fazer com que a gente pudesse mudar o local. E aí nós, né, da diretoria, formada por marcas, né, na sua grande maioria, presidentes, proprietários de marcas do setor, entendemos e colocamos o chapéu, né, de franqueador, de que a mudança para o Rio Centro poderia significar um upgrade, né, para esse processo de fortalecimento do setor. Não que o ExpoMag seja ruim, mas sim porque o Rio Centro também tem a tradição de grandes eventos. Acabamos de ter agora, né, o Web Summit lá, que foi um sucesso. Tivemos a feira, né, a Bienal do Livro. A Bienal do Livro, que foi uma loucura. Loucura. Isso no mundo inteiro não tem. Aquilo foi maravilhoso, parecido. A gente poder ver essa coisa da leitura, né? Eu acho que é muito positivo. Ver que jovem lê. Foi como acabar com essa besteira. Acabar com esse negócio que só mexe no celular e que não lê um livro, né? As afirmações que todo mundo diz. Não, o jovem parou de ler. Não compra um livro. Não, acho que isso foi muito Nunca bacana. se vendeu tanto, né? Foi muito positivo, né? Isso foi muito legal. E a gente está indo lá para o Rio Centro, estamos retornando, levando a feira para o Rio Centro, num modelo um pouco diferente, desde a montagem dos estandes. Para quem é a feira? Para quem pretende ser franqueado, para o franqueador, qual é o perfil, qual é a utilidade da feira? A feira é para quem quer ser um franqueado, para quem quer conhecer o sistema, né? O que é uma franquia, o que é o franchise, até porque nós vamos ter, ao longo do evento, inúmeras palestras de diferentes temas de forma gratuita, que todos podem assistir, para poder entender como é que se faz para abrir uma franquia, quais os cuidados que eu tenho, o que a reforma tributária hoje vai impactar no setor de franquias, né? O que eu tenho que fazer, porque assim, a coisa ela não é tão simples, ela tem uma complexidade. Então, a gente vai poder estar ali vamos estar capacitando essas pessoas lá. Então, a feira ela é para todos, né? Nós vamos ter startups, né, que vai estar ali para poder assessorar o sistema. Nós vamos ter mentorias,
né, para exatamente estar falando também para a parte de quem está passeando pelo evento. Nós vamos ter podcast, né? Nós vamos ter podcast lá onde que os expositores, né, e visitantes poderão participar, né? Quem quiser, obviamente, está lá inteiramente à disposição, além das marcas que vão estar lá expondo e que vão poder sentar frente a frente, seja com o CEO daquela marca, seja com, né, um diretor executivo daquela marca, e poder tirando todas as dúvidas do que se faz e, com isso, escolher aquela com que ele se identifique, goste e assim poder seguir e se tornar um franqueado. Bom, eu e o Lula já estamos dentro, a gente vai. Agora, se uma Estão pessoa... intimados aí, né? Uma pessoa que é ouvinte da rádio e está vendo o nosso videocast no canal da rádio no YouTube, como é que ele faz? Ele quer ir, o quê? Tem ele acessa internet? Me conta aí essa história aí. Sim, sim. A feira, como a gente disse aqui, né, vai ser no Rio Centro, no próximo dia 21, quinta-feira agora, 21, 22 e 23 de setembro, né, de 11 até as 8 às 20, né? E ele pode acessar, ter todas as informações, comprar o seu ingresso, o Expo Franchising, abfrio.com.br, né? E está lá todas as informações, fácil. Se ele quiser ir os 3 dias, pode também, né? Pode ir os 3 dias. Eu até aconselho os 3 dias para que ele possa ir com toda paciência, com toda calma, já que nós temos mais de 100 marcas expositoras lá. 100 marcas. Mais de 100 marcas. E aproveitar esse conteúdo rico do que você falou, né? São pessoas que tradicionalmente não estariam disponíveis a dar o seu aprendizado, né? A sua experiência. Exatamente. Nós vamos ter lá celebridades do franchising, né? Grandes nomes do franchising, grandes CEOs de marcas muito conhecidas, além de outros profissionais da área jurídica que vão estar lá nos auxiliando, levando essa capacitação, levando esse conhecimento gratuito, né? Muito simples. E assim, então eu sugiro que as pessoas vão os 3 dias para poder degustar esse material farto que a gente vai apresentar no evento. Rodolfo, foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente está sempre trazendo outras oportunidades, a gente vai voltar a falar com você de novo, novidades, coisas que possam contribuir não só como a BF, como um empresário também, né? Daqui a pouco você está aí com outras marcas, trazendo novidades para o mercado e a gente vai estar sempre junto aqui, né? Agradeço muito a sua presença, Lulinha, meu chapa de todas as horas, né? Foi ótimo. E eu estou pensando aqui, mais tarde, daqui a pouco, ter uma franquia. Então, vamos lá. Vamos ensinar inglês. Vamos ampliar nossas parcerias. E do jeito que vai indo, eu vou querer uma franquia de curso de chinês. Né? Eu que agradeço aí pelo convite, foi muito bom a gente batendo esse papo aqui, levando essa informação, incentivando. Eu acho que assim, a gente que conhece, milita dentro do franchising, é muito importante a gente dar essa orientação, empoderando cada vez mais novos empreendedores ou os empreendedores atuais também, para com que eles possam cada vez mais estarem minimizando as possibilidades de erros e estar sendo cada vez mais assertivos e sendo felizes. De certa forma, você pensando bem, te interrompendo, é bom para o público também, para o consumidor. Quer dizer, à medida que as empresas exigem do franqueado um rigor maior no atendimento, o consumidor se beneficia com isso. Sem dúvida. A entrega do serviço ou do produto que atende cada vez mais ter qualidade, né? Eu acho que é o principal, o objetivo nosso é levar com que o consumidor final tenha o melhor produto e o melhor serviço. É uma via de mão dupla. Você exige do franqueado e ele também exige mais do franqueador. Aí todo mundo está crescendo junto. Né? Ganha todo mundo, né? O famoso ganha-ganha, né? Eu acho que isso é muito bom. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço para você. Outro grande abraço.